Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos fazer uma aula de correção dos exercícios. Vocês têm aí a lista 4, que é aquela lista que eu deixei para vocês lá no Google Drive da escola, certo? E hoje nós vamos retomar o conteúdo e fazer a correção dos exercícios dessa lista. Começando aqui pelo número 1. Então, ele diz assim: sabendo que R é paralela com S, então a reta R paralela com S, né? Dê a medida dos ângulos indicados. E aí eu completei aqui. E classifique quanto à posição. O que é classificar? É você escrever para mim, né? Você identificar que nome que esses ângulos recebem de acordo com a posição que eles ocupam, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos perceber que você tem o ângulo X e o ângulo 40, tá bom? Aqui eu tenho a reta R e aqui a reta S, tá bom? Então, o ângulo de 40 graus, ele tá acima da paralela R e o ângulo X também tá acima da reta S. E eles estão do mesmo lado da transversal, do lado direito, certo? Então, essa posição aqui, ó, ela é chamada de correspondente, tá bom? Porque eles estão do mesmo lado da transversal e também no mesmo lado da paralela. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o 120 com o Z. Então, eu tenho a transversal, eles estão do lado direito, mas eles agora estão abaixo da paralela, tá bom? Então, tanto o A, quanto o B, são ângulos que são correspondentes. E qual é a característica de medida dos ângulos correspondentes? Eles são ângulos congruentes. Então, quando eu vou avaliar a medida desses ângulos correspondentes, a medida dos ângulos quer dizer que são congruentes. O que é congruente na geometria? Congruente quer dizer a mesma medida. Tá bom? Então, nesse nós temos os correspondentes. Então, se aqui é 40, aqui é X e ele é correspondente, quer dizer que o X vale 40. 120Z, já identifiquei que eles são correspondentes. Já sei que se é correspondente, a medida é congruente, né? Mesma medida. Então, eu tenho que 120 e o Z também vai valer 120. Beleza? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Vamos fazer o número 2 agora. Nas figuras a seguir, o R é paralelo ao S e o T é transversal. Determine a medida do X e do Y nos ângulos destacados, né? Então, o que a gente percebe? Ó, o 120 tá do lado esquerdo da transversal, o Y tá do lado esquerdo da transversal, o X tá do lado direito da transversal. O 120 está para cima da paralela, da primeira paralela. E o Y também está para cima. Então, esses dois aqui, ó, eles fazem referência a um correspondente. Não é? Porque eles não estão na mesma posição, do lado esquerdo da transversal e para cima da paralela. Então, qual que é a característica de medida quando os ângulos são correspondentes, né? Quer dizer que eles são iguais. Então, né, congruentes. Lembra do exercício número 1, congruente? Então, quer dizer que o Y aqui vai valer 120. Certinho? Agora, como eu faço para descobrir o X? Olha só, o X, ele vai ser o complementar aqui, ó, na realidade, o suplementar dessa meia volta da circunferência, tá bom? Eu vou ter um desenho de meia volta, então, esse X aqui é o que vai faltar para eu ter a meia volta. Então, quanto vale meia volta numa circunferência? Meia volta na circunferência vale 180. Certo? Então, eu vou falar que o Y e o X são ângulos suplementares, tá bom? É um nome que vocês já ouviram lá no 8º ano, e aqui a gente retoma. Então, Y e X são suplementares. Por que são suplementares? Porque Y mais X vai dar 180. Certo? Então, vamos lá. Se eu já tenho que o Y é 120,
mais o x tem que dar 180. Então, o que sobra para o x aqui, pessoal? Sobra 60, tá bom? Sobra 60 graus. Então, a gente já encontrou o valor do y, que é 120, e o valor do x, que vai ser 60 graus, né? Vamos para o item B. O item B é a mesma situação. Então, olha só, 70 mais o x vai dar meia volta na circunferência. Então, eles são suplementares, né? Então, x e 70, errei aqui, são suplementares. Se eles são suplementares, x mais 70 tem que dar 180. Quanto vai dar o x, então? O x vai dar 180 menos o 70. Lembra de resolver a equaçãozinha? Pega o 70 que está positivo, vem para o outro lado negativo, né? Troca de operação. 180 menos 70, 110. Então, o x aqui a gente descobriu que vale 110. E agora falta o y. Mas observando a posição do y e do x, olha o que nós temos. Transversal, os dois estão do lado esquerdo. Acima da reta e acima da reta. Então, esses dois aqui, eles são correspondentes. Então, x e y são correspondentes. E se eles são correspondentes, eles são congruentes. Congruentes é que tem a mesma medida. Então, o y aqui também vale 110, certo? É importante guardar os nomes e identificar que para cada parzinho, numa posição específica, a gente tem uma condição aí de valor de ângulo, tá bom? Não são muitas coisas para memorizar, mas precisa saber e relacionar os nomes às medidas, ok? Vamos para o outro exercício. Vamos lá, então, para o exercício de número 3. Então, olha só. Esse aqui, nós vamos observar que os ângulos estão à direita da transversal, certo? Aqui ele pede para a gente descobrir o valor do x, né? E vamos classificar. Quando a gente classifica, pessoal, fica mais fácil eu observar a medida, né? Qual é a relação que eu tenho entre as medidas dos dois ângulos, tá bom? Então, sempre procura no exercício dar nome para as posições do parzinho de ângulo que você vai analisar, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, olha só, esses dois ângulos aqui, eles estão à direita da transversal, esse daqui está acima da paralela e esse aqui também está acima da paralela. Como chama essa posição? São correspondentes, né? Então, esses dois aqui, eu vou escrever aqui em cima, correspondentes. E a gente já sabe que os correspondentes são congruentes. Congruentes é o que tem a mesma medida, né? Se tem a mesma medida, x mais 15 é igual ao 40. Então, eu não estou procurando o valor do x, já classifiquei e agora eu vou descobrir o valor do x. Como que eu faço isso? Vamos resolver uma equação. Então, eu sei que x mais 15 é correspondente com 40. Quando é correspondente, é congruente. Então, ele é igual. Agora, é só a gente resolver e descobrir o valor do x. O mais 15 está do lado esquerdo, vou passar ele para o lado direito com o sinal de menos. 40 menos 15. X igual 40 menos 15, que vai dar 25. 25 graus, descobri o valor do x da letra A. Letra B. O que aconteceu aqui? Novamente, vamos analisar a posição. Então, eu estou do lado esquerdo da transversal, na parte de cima e na parte de cima da reta. Também é correspondente, tá bom? Se é correspondente, é congruente. Congruente significa que eles são iguais. Então, 7x sobre 4 mais 70 é igual a 3x mais 20. Vamos fazer o quê? Resolver a equaçãozinha. Então, vai ficar 7 sobre 4, x mais 70, igual a 3x mais 20, né?
Bom, tem fração, então aqui embaixo a gente sabe que também é uma fração unitária. Precisamos aí igualar essas frações. Aí você faz do jeito que você acha melhor, tá bom? Então, como tem só um número aqui, o número 4, a gente pode usar do artifício de multiplicar todos os restantes por 4. E aí, tudo vai ficar igual e eu não preciso mais usar a fração, tá bom? Então, aqui eu vou multiplicar todo mundo por 4, tá? Esse aqui, como já tem o 4, 4 em cima e 4 embaixo dá 1. Então, aqui, esse daqui que tem o 4 é o único que não vai alterar o valor. Então, vai ficar 7x. 70 vezes 4 vai dar 280. Igual. Agora, 3x vezes 4 vai dar 12x. Mais 20 vezes 4, 80. Tá bom? Agora, ficou uma equação sem fração que a gente pode resolver. Então, todo mundo que tem x fica do lado esquerdo, né? Então, vai ficar o 7x, que já está aqui, ele permanece, não altera. O 12x, ele está do lado direito. Então, eu vou precisar trocar ele de lado. Se ele é positivo, ele vem negativo. Igual, o 80 já está aqui. Então, ele fica, não muda nada. Agora, o 280, ele é positivo do lado esquerdo, precisa passar para o lado direito. Ele vem trocado. Agora, a gente só termina de resolver. 7 menos 12, menos 5x. 80 menos 280, menos 200. Aí, o menos 5 vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 200, que já está lá, dividido por menos 5. Então, o que a gente tem aqui? Que o x vai valer 40 graus. Maravilha, certinho? Número 4 agora, os exercícios número 4, vamos analisar novamente. Sabendo que R é paralela com S, dê a medida dos ângulos indicados e classifique quanto à posição. Então, vamos lá. Transversal, o ângulo está do lado esquerdo da transversal e o outro está do lado direito. Mas em relação à reta, onde eles se encontram? Eles se encontram na parte de dentro, né? Aqui, ó, é como se fosse um sanduíche, na parte do recheio, né? Então, aqui, ó, o Y e o 60 estão na parte interna das paralelas. Então, como eles estão um de cada lado da transversal, eles estão alternando as posições, eles recebem o nome de alterno interno, né? Vamos anotar isso. Então, eles são alternos internos. E qual é a característica de medida, né? Como que a gente vai ver a medida dos alternos internos? Eles também vão ser congruentes. Lembra o que é congruente? Congruentes são aqueles ângulos que têm a mesma medida, certo? Só de identificar e classificar, a gente já consegue descobrir o valor do y. Se eles são congruentes e congruentes têm a mesma medida, quanto vale o y? O y vale 60 graus. Bem tranquilo, tá? Letra B. Vamos analisar a posição. Então, de novo. Transversal. Um ângulo tá à direita e o outro ângulo tá à esquerda. A reta tá, as paralelas estão aqui, o ângulo tá para cima da paralela e tá para baixo da outra paralela. Se aqui eu tinha falado que era o recheio, né, a parte interna das paralelas, aqui é a parte de fora, é a parte externa. Então, o que nós podemos observar? Tem a transversal, cada ângulo tá de um lado da transversal, eles estão alternando a posição do lado da transversal, mas eles estão na parte externa da paralela, tá bom? Então, qual é o nome que recebe essa posição? É alterno, porque eles estão alternando, externo, porque estão na parte de fora. Então, esse aqui é um alterno externo. E em relação à medida dos ângulos dos alternos externos, quanto vale a medida dos ângulos? Também são congruentes. Se são congruentes, pessoal, quanto vale o x? Lembra que congruente é que tem a mesma medida.
Então, o x vale a mesma medida que o outro lado, que é 55. Então, aqui é 55. Tranquilo, certo?